Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, rogai e intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Bom, meus irmãos, hoje continuamos o estudo sobre as mulheres da Bíblia e vamos dar enfoque a 3 mulheres cuja vida está ainda na parte de Gênesis, no começo do povo de Deus, que é Rebeca, Lia e Raquel. Comecemos então pela história de Rebeca. Rebeca, para aqueles que não se recordam, é a esposa de Isaque, filho de Abraão. E ela tem uma particularidade muito forte, que é a prontidão em responder rapidamente àquilo que o Senhor lhe pede. Nós vamos ver que ela tem sim os seus defeitos, como todos nós temos. Fez algumas coisas que talvez sejam difíceis aos nossos olhos, mas nós não podemos esquecer que ela foi peça muito importante na história da salvação. E que nós também, ao olharmos para essas mulheres, tenhamos uma experiência real em ver o que em nós elas podem nos ensinar. O que em nós, qual parte de nós é de acordo ou não com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Lembrando um pouco daquilo que era a história de Abraão, a gente não pode se esquecer que Abraão foi o primeiro, o patriarca. Então, ao redor do povo, do lugar em que ele vivia, todos os povos vizinhos ali eram povos que cultuavam outros deuses, eram idólatras, tinham vários, uma outra religião, uma outra maneira de viver, né? Então, na sua velhice, que lembrando também, ele já teve Isaque mais velho, ele desejava do mais profundo do seu coração que o seu filho não se casasse com nenhuma mulher que não fosse temente a Deus. Então ele pede ao seu servo mais antigo, provavelmente aquele em quem ele mais confiava, que prometesse a ele que fosse encontrar uma esposa para o seu filho e que ela, de forma alguma, fosse diferente ou não temesse a Deus, fosse uma dessas mulheres que ele conhecia, que tinham outros ídolos e que um costume totalmente diferente daquilo que ele desejava para a continuidade de seu povo, que iniciaria em Isaque. A promessa do Senhor a Abraão foi de que ele teria descendência maior do que as estrelas no céu. E ela seria e começaria por Isaque. Logo, a escolha da esposa de Isaque foi muito importante para a descendência do povo de Deus. Então esse servo vai e ele não sabe muito bem aonde ir, porque ele deseja encontrar parentes de Abraão, pessoas diferentes dos outros. Só que ele não tem um norte, ele não sabe certo para onde chegar. Então ele pede a Deus que o guie. E Abraão, nessa parte também, continua dizendo a ele que tenha a certeza de que Deus, que enviou anjos, que fecundou Sara, que já era infértil, não o abandonaria nessa hora também. Então este servo chega a uma fonte e diz assim ao Senhor, e pede ao Senhor, e diz: Senhor, eu vou permanecer aqui, esperando que alguém venha. Quando todas as moças que chegarem aqui, a elas eu pedirei água. E aquela que me der a água e a todos os meus camelos, toda a minha caravana, será ela a quem oferecerei o casamento com o filho do meu Senhor. E logo que ele termina de dizer isso, já chega Rebeca no poço. E ele de fato pede a ela que lhe dê água para beber. E ela faz exatamente aquilo que ele tinha pedido para Deus. Além de oferecer água a ele, ela oferece água para todos os seus camelos e tudo aquilo que ele trouxe.
Então, no coração dele, ele tinha a certeza de que aquela era a moça que ele tinha pedido a Deus. Mas aí ele vem e pergunta a ela de quem ela era filha. E então ela diz que era filha do irmão de Abraão. Logo nós podemos ver como o Senhor é fiel e Ele é claro nas suas promessas. Ele não nos abandona. Tudo aquilo que o servo fiel, que era fiel a Abraão, pediu a ele, porque ele tinha uma grande responsabilidade, o Senhor correspondeu imediatamente. Então ele chega e coloca, depois que ele percebe, depois que ele fala isso para Rebeca, ele pergunta onde é a casa dela e pede para ir até lá. E coloca um anel de ouro na mão dela. O anel é um sinal de aliança, é um sinal de compromisso, é um sinal de que essa pessoa permanece ligada. E é isso que esse servo faz com Rebeca. Só que quando ele conversa com os parentes, a família de Rebeca, eles pedem para que ela fique ainda mais alguns dias, para que ele possa retornar e conversar com Abraão, ver se estava tudo certo. Mas ele pede para que ela volte com ele, porque ele deseja mostrar ao seu senhor que a viagem dele foi fecunda. E agora nós vemos uma característica especial de Rebeca que eu gostaria que você lesse comigo, que está aqui em Gênesis 24, a partir do versículo 56. Ele diz: "Não me retenhais", tomou ele, "pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem", disseram eles, "e perguntemos-lhe o seu parecer." Chamaram Rebeca e disseram-lhe: "Queres partir com este homem?" "Sim", respondeu ela. Nós vemos aí, meus irmãos e minhas irmãs, a prontidão com que Rebeca responde àquilo que o Senhor deseja dela. Como nós respondemos ao Senhor, ao chamado que Ele tem nos feito? Aliás, devemos nos questionar, nós temos respondido ao chamado do Senhor? Muitas e muitas vezes fingimos que nem ouvimos que o Senhor nos chama, fingimos que nem ouvimos as propostas do Senhor, os convites diários do Senhor, a nossa própria conversão e também, especialmente, ao reino de Deus, ao convite ao próximo, à evangelização. E tantas vezes nós sequer respondemos aos chamados do Senhor. Somos bem mal educados, isso sim. E quando resolvemos responder, condicionamos imensamente os chamados. Eu vou desde que aconteça isso, isso, isso. Ah, Senhor, realmente eu te seguirei, como nós vemos lá no Evangelho. Assim que eu terminar isso, ou como diz aquele jovem, assim que eu enterrar o meu pai, assim que eu fizer, damos e colocamos condições e condições ao Senhor, que é nosso Rei, nosso Mestre, Deus de nossas vidas e sabe muito mais do que nós o que é melhor para nós, o que é a verdade em nossas vidas. E esse sim nos lembra também o sim mais importante da história, que é o sim de Maria. Então Rebeca, nessa hora, fala um sim para a descendência de Abraão. Ela fala sim para ser a esposa de Isaac, que é o filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E ela vai. Depois nós vemos que eles se apaixonam. A bondade do Senhor é tamanha que, além de tudo, eles têm um casamento muito feliz. E o Senhor torna fecunda essa união e lhes dá filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E aí que nós vemos a importância de Rebeca na vida e na história da salvação. Isaac, nós vamos continuando aqui, né? Vemos no capítulo 25 o nascimento de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles eram irmãos diferentes. Esaú era mais velho, havia nascido primeiro. Jacó é o mais novo, apesar de serem gêmeos. A bênção do Senhor, a bênção de Isaac, todos os olhares e a predileção de Isaac, ou seja, ele colocava as suas esperanças em Esaú. Mas Jacó é que era o escolhido do Senhor e Rebeca sabia disso. Rebeca sabia no seu coração que quem seria o escolhido do Senhor era Jacó. Então o que ela fez, né? Ela conseguiu mudar os costumes da época
Sim, de fato, através de um ardil, através de uma maneira que nós não aprovamos e de fato não devemos aprovar, mas ela conseguiu colocar a vontade do Senhor acima dos costumes da época. O que para nós nos soa difícil, mas de fato eu creio que foi a vontade do Senhor. Eu tenho certeza porque Jacó depois virou Israel e vemos e sabemos como foi importante essa figura para toda a história da salvação, a formação das 12 tribos. Então, primeiramente, nós vemos nas Escrituras, eu gostaria de convidá-los a ler, que é uma leitura muito produtiva. Nós vemos que Esaú, em um dia, ele bebe demais, ele toma muito vinho. E Jacó vende a Jacó compra dele, nessa bebedeira, Jacó compra dele a sua bênção, a sua predileção, a sua condição de primogênito. E depois que ele fica sóbrio, Esaú não quer nem saber disso, né? Mas, continuando, nos últimos dias da vida de Isaac, ele já vai ficando muito velho, com a visão prejudicada. Então, a Bíblia descreve que Esaú era bastante peludo, porque também ele convivia, ele era pastor, convivia com o rebanho, ele tinha muito pelo, né? E quando Isaac vai falecer, ele pede para que ela chame Esaú, para que ele lhe confira a sua bênção, para que ele imponha ali as mãos e transfira para ele a bênção que o Senhor deu para Abraão, que passou a Isaac. E ela pega uma manta e coloca por cima de Jacó, para que Isaac pense que aquele que ele vai estar dando a bênção é Esaú e não Jacó. Então Rebeca utiliza, talvez nós podemos pensar de uma maneira que para nós não é muito adequada, mas ela utiliza de sabedoria para movimentar aquilo que seria o costume da época e sim adequar à vontade do Senhor, que é isso que ela desejava mais do que tudo, a vontade do Senhor, porque ela sabia que quem deveria ter a bênção, porque era uma mulher de fé, era uma mulher que já tinha dito sim ao Senhor quando falou sim para o seu marido. Então, a ela foi dada também a sabedoria de movimentar e mudar a história daquele momento para adequar a situação toda à vontade do Senhor. Nós fazemos isso? Nós nos arriscamos a mudar aquilo que a sociedade nos impõe, que os costumes de nossa época nos impõem, para fazer a vontade do Senhor? Nós costumamos fazer isso? Como é difícil para nós negar aquilo que o mundo nos impõe, que o mundo deseja de nós, um comportamento que para os outros é o adequado, o normal, o ideal. Nós conseguimos fazer isso e adequar a nossa família, a nossa vida, os nossos filhos na educação que Deus nos pede? Possamos agora também, nessa análise do ato principal de Rebeca, olhar as nossas vidas e olhar as nossas famílias para vermos se ela está se adequando àquilo que o Senhor deseja. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, como nós já vimos em outras ocasiões, a mulher tem um papel diferente do homem. E eu acredito que a nós mulheres, especialmente a nós mães, foi nos dada a organização da família. A chefia da família, sim, é dada aos nossos maridos e temos que obedecer tudo aquilo que o Senhor coloca para nós através da figura do pai, através da figura do chefe de família. Mas a organização familiar tem que vir de nós mães. Rebeca fez isso, contrariou aquilo que a sociedade impunha para fazer a vontade do Senhor. E esse ardil acabou fazendo com que seus filhos brigassem a ponto de Esaú desejar matar Jacó. E o sofrimento que Rebeca teve por fazer a vontade de Deus naquela hora foi que Jacó teve que fugir de Esaú, porque senão ele seria morto. Então, na Bíblia coloca que Rebeca nunca mais viu seu filho, que era seu filho predileto.
Não devemos ter essa predileção, mas a Bíblia coloca que ela tinha. Então, ao fazer a vontade do Senhor e fazer com que Isaac desse a bênção a Jacó, Rebeca teve como consequência desse ardil, desse ato, o fato de nunca mais ver seu filho. Então, nós agora façamos uma leitura da nossa vida e vemos se nós nos arriscamos aquilo que nos é mais precioso para fazer ou não a vontade do Pai. Espero que a resposta seja sim. E se até o presente momento foi não, que nós mudemos os nossos comportamentos. E ao olharmos as nossas famílias e vermos que elas não estão fazendo aquilo que o Senhor quer, e sim aquilo que a nossa sociedade, aquilo que os costumes da nossa época dizem que é o correto, que nós possamos ser um fator de modificação, um fator de conversão em nossas famílias, que nos foi dado por responsabilidade. Então, essa história é muito interessante que nós possamos continuar, mas ela continua. Depois Jacó foge, né? Ele sai de perto desse local em que eles viviam, por medo de Esaú, e vai com um parente de sua mãe, né? Ele vai até Labão. E ele, ao chegar nesse lugar que era do parente de sua mãe, ele conhece Raquel. Jacó conhece Raquel e se apaixona imediatamente. A paixão à primeira vista, como nós conhecemos normalmente. E o que acontece? Também os costumes da época eram que a filha mais velha fosse casar antes da filha mais nova. E Labão, Labão, ele tinha também uns costumes comerciais, ele era todo ardiloso, ele sabia muito bem como colocar a situação. E quando Jacó desejou casar-se com Raquel, e ele não tinha dote, porque ele saiu fugido de sua casa, sua família era bem rica, porque descendência de Abraão, mas ele saiu de lá sem nada, saiu fugido, não teve como levar bens. Então ele chegou na casa de Labão sem dote para dar. E o que Labão diz? Tudo bem, eu lhe entrego a minha filha, desde que você trabalhe para mim. E Jacó trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, que era sua paixão. Mas no dia do casamento, o que o Labão fez? Ele coloca, naquela época as mulheres casavam-se com um véu que cobria o seu rosto, simbolizando a pureza, né? E ao invés de mandar Raquel, ele manda Lia. Então Lia é colocada nessa situação, sabendo que o casamento era com a intenção de ser com sua irmã. Lia é colocada no lugar de Raquel e a noite de núpcias, ao contrário do que acontece no dia de hoje, ela era feita em lugares fechados e em quartos escuros, exatamente porque não havia nenhuma espécie de intimidade entre o casal. E quando Jacó acorda, depois de ter tido a sua noite com Lia, e percebe que não é Raquel aquela que ele desejava, aquela que ele amava, e logo de princípio ele já despreza Lia. E chega e reclama com o seu sogro Labão, fala: como você fez isso? Você me traiu. E Labão diz o seguinte: olha, tudo bem, eu te dou Raquel também, mas você precisa trabalhar mais 7 anos comigo. Só que, ao contrário do que muitos pensam, ele já se casa com Raquel naquela situação e depois ele trabalha mais 7 anos para fazer o pagamento do seu dote. Então, vocês imaginem o conflito familiar que existia naquele momento. Lia casou-se com uma pessoa que não queria casar-se com ela, mas no primeiro dia, ao ver que foi colocada de lado, até tem algumas interpretações que diz que Jacó odiou-a, colocou assim totalmente de repúdio,
e foi ficar com Raquel, que era a sua paixão, que era seu amor, né? Nós vemos o quantos traumas podem ter vindo da vida de Lia, né? O quanto que ela se sentiu menosprezada, porque até na descrição bíblica fala que Lia tinha olhos, né? A tradução da Bíblia coloca e descreve os olhos mansos, suaves de Lia, mas diz que Raquel era bela de corpo e de rosto. Então nós vemos que Lia já devia ter crescido pensando e vendo o quanto que sua irmã mais nova era mais bonita do que ela. E tenho certeza de que como ela não conseguia pretendentes, o seu pai deve ter falado assim, olha, você não consegue casar-se, você não presta para isso. E para obedecer mais uma vez os costumes da época, o seu pai a joga para Jacó, aproveitando para não ter essa vergonha pública de ter uma filha que não é casada. Então, quantos traumas que Lia trouxe, quantos traumas ela carregava em seu coração. Mas o Senhor é misericordioso conosco. Ele permite sim, muitas vezes, que nós soframos para que nossa fé seja aprovada, mas Ele não nos abandona. Acompanhe comigo em Gênesis 29, versículo 31. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia foi muito importante na história da salvação, porque dela vieram vários filhos de Jacó, inclusive Judá e a tribo de Judá, a tribo de Levi, que das quais vieram a descendência que acabou, da onde veio a descendência de Jesus, veio do sangue de Lia, veio da descendência dada a Deus através de Lia, pela sua fidelidade. Porque na Bíblia não conta e não consta que ela era uma revoltada, que ela era grossa, que ela era brava, que ela praguejava ao Senhor reclamando. Ao mesmo tempo nós vemos que Raquel também sofria, porque apesar de ser amada por Jacó, ela não conseguia ter filhos. Demorou, ela deu sua serva, precisou dar a sua serva para o seu marido, mas o Senhor também para com ela foi fiel e lhe deu José e Benjamim, que eram filhos do amor de Jacó. Por isso que Jacó amava tanto o José a ponto de fazer com que seus irmãos tivessem ciúme e fizesse toda aquela parte da venda e assim a história toda da salvação. Mas nós vemos, meus irmãos, que se você, minha irmã ou meu irmão, tem uma vida difícil, e eu acredito que tenha, porque problemas nós temos inúmeros. Nós temos que saber que o Senhor permite, e às vezes ele sofre conosco, às vezes não, sempre Ele sofre conosco. Mas a certeza que temos que ter em nossos corações é de que o Senhor não nos abandona e que, especialmente na nossa tristeza, muitas vezes ali está a salvação. Não somente de nossas vidas, mas da vida de outras pessoas que o Senhor coloca para nós. Lia e Raquel sofreram, mas foi através delas que o povo de Deus se perdurou. Foi através dos filhos de Lia, das tribos que vieram dos filhos de Lia, que veio Jesus. E através de José, que veio a salvação do povo, que morreria se ele não tivesse ido ao Egito. Então, minhas irmãs e meus irmãos, agradeçamos a Deus, porque Ele sempre está conosco, mesmo em nosso sofrimento, e coloca a salvação para nós sempre. Muito obrigada e nos vemos no nosso próximo encontro.